eu quero compartilhar com vocês sobre liderança centrada no processo do discipulado, e vou estar recordando um pouco o que eu falei no final do mês passado, tá certo? Nós falamos sobre como é muito bom, o bom líder, ele sabe realmente mobilizar as pessoas. É bom mobilizar, melhor ainda mobilizar e motivar a pessoa, mas é muito importante motivar a sua equipe, os seus liderados, levar os seus liderados a fazer o que é melhor para eles e para a organização, porque eles realmente querem fazer isso. Agora, nós compartilhamos que existe um passo ainda além do motivar, que é inspirar. Inspirar é um passo ainda mais na frente. A palavra-chave, a raiz para motivação é motivo, ou seja, existe um motivo e você vai mostrar o motivo e isso motiva aquela pessoa. É algo que empurra aquela pessoa. Mas inspirar é diferente, porque ela tem outra raiz. A raiz da palavra inspirar é em espírito. Você tira do espírito daquela pessoa algo. Então, não é agora empurrar, é realmente puxar. É você puxar do próprio espírito dela. O inspirar é mais profundo, tirando do espírito daquela pessoa algo que vai impulsioná-la, né? Então, motivar é algo exterior, inspirar é algo interior. Motivar empurra a equipe, mas um bom líder sabe não somente mobilizar, não somente motivar, mas ele sabe inspirar, porque inspirar puxa a equipe, inspirar extrai o que tem de melhor de dentro da pessoa. Foi feito um estudo do IBM de 1.700 CEOs em 64 países diferentes, e uma das 3 qualidades mais importantes dos líderes é a habilidade de inspirar as pessoas a agirem. Uma das 3 qualidades mais importantes de um líder é que ele saiba inspirar as pessoas. Nosso alvo é inspirar líderes que são automotivados em direção a uma missão que vai transformar o mundo. Agora, uma pesquisa mostrou que funcionários que dizem, ou liderados, que dizem que são inspirados, quando o liderado diz que ele é inspirado, ele produz pelo menos o dobro do que os liderados que dizem que só estão satisfeitos. Olha só, o líder que diz, eu estou satisfeito, estou feliz, ele produz bem, mas o liderado que diz, eu sou muito inspirado pelo meu líder, ele produz pelo menos o dobro do outro. Agora, o Bain Research mostrou que existem 33 características que realmente inspiram. 33 características diferentes de um líder que podem levar os seus liderados a serem inspirados. Porém, a característica mais inspiradora é um líder que é centrado. Um líder que é centrado. Se tem uma coisa ruim para um líder, é quando ele não é centrado. Ele é disperso. Um dia, vamos fazer isso. Outro dia, vamos fazer outra coisa. Ele não sabe para onde ele está indo. Ele não é centrado. O traço que mais inspira os liderados, é um líder que é centrado. É um líder ser centrado. Ele é guiado por valores. Ele é dirigido por um propósito. E ele é obcecado com uma missão. Ele é bem alicerçado, atento, seguro e é constante e perseverante. Ele sabe aonde ele está indo. Ele está seguro e tem confiança, super perseverante e contagiante. Por causa disso, eu quero enfatizar, então, 3 palavras. Baseado nisso que eu acabei de falar, quero enfatizar 3 palavras que são foco, equilíbrio e processo na igreja discipuladora. Eu vou repetir. Foco, equilíbrio e processo
na igreja discipuladora. Foco, tá? Eu creio que todos nós da Past Church, e claro, tudo que eu estou falando aqui é debaixo do Espírito Santo e da nossa liderança, pastor Paulo Jeff, pastor Rebeca, e o foco que todos nós da Past Church devemos ter é que tudo que fazemos em termos de ministério, de uma forma ou outra, é centrado em fazer discípulos. Tudo, esse é o nosso foco, é fazer discípulos das nações. Esse é o nosso foco. Nós somos uma igreja, sim, baseada em life groups, ou células, porque nós usamos esses dois nomes diferentes para as nossas igrejas nas casas. O que a Bíblia chama igreja na casa, nós chamamos life groups, ou células. Nós somos, sim, uma igreja baseada em life groups, ou células. Mas o coração do life group é o discipulado. O coração do life group é o discipulado. Agora, nós entendemos que existem diferentes tipos de discipulado, tá? Então, vai existir um discipulado para um novo convertido, aonde algum discipulador que já foi preparado e qualificado do life group vai acompanhar aquele novo convertido no acompanhamento inicial, usando aquele livrinho. Existe um outro tipo de discipulado para um membro normal do life group. Como que é esse discipulado? Ele é feito principalmente através de um pastoreio eficaz, um pastoreio eficiente, aonde o líder do life group, escuta bem, o líder do life group e os seus auxiliares juntos vão realmente dividir as tarefas, mas vão garantir que cada membro daquele life group está sendo bem pastoreado, está sendo bem cuidado. E esse bem pastoreado, escuta bem, muitas vezes é tomar um café com aquele irmão e você vai discipular profundamente aquela pessoa. Você vai discipulá-lo eficientemente, mas lembrando que vai discipular, muitas vezes você vai discipular como? Através desse pastoreio eficiente. Então, um dia talvez eu estou tomando café com ele, se eu sou líder de life group. Outro dia, talvez daqui 2 semanas, um outro discipulador do meu life group vai estar, talvez, comendo um churrasco com ele, mas vai estar discipulando através de um pastoreio eficaz. E a equipe de liderança daquele life group, a equipe de liderança daquela célula, eles estão reunindo regularmente, indo pela lista, nome por nome, garantindo que todos estão sendo bem discipulados, garantindo que todos estão sendo bem cuidados, entendeu? Então, esse segundo tipo de discipulado, não é que todo mundo tem um discipulador pessoal, mas todo mundo está sendo discipulado através de um pastoreio eficaz. Agora, o terceiro tipo de discipulado é um discipulado que você vai fazer com os supervisores e com, o discipulado que você vai fazer com seus auxiliares. Quem são os auxiliares? É os discipuladores em treinamento, os discipuladores e os líderes de life group em treinamento. Então você vai realmente, esse sim, você, o líder de life group, ou algum outro discipulador dentro do seu life group, vai ajudar você, mas cada um dos auxiliares, ele sim, tem um discipulador pessoal. Agora, esse discipulado pessoal, 1 a 1, não tem que necessariamente acontecer toda semana. Lembre-se, eles nem são líderes de life group ainda, mas talvez de 15 em 15 dias, um discipulado, um encontro muito legal, e na outra semana que não é aquele encontro pessoal, talvez uma mensagem no WhatsApp, uma palavra, mas sim, ele tem um discipulador pessoal e existe aquele cuidado. Agora, o que nós temos que lembrar é equilíbrio. A segunda palavra, lembra que eu falei 3 palavras? Foco, equilíbrio e processo. Primeiro, foco. Nós vamos discipular e todos são discipulados, tem tipo de discipulado diferente, mas todos são discipulados. Eu esqueci de falar de um outro tipo de discipulado. É para quem é líder de life group para cima. Para quem é líder de life group para cima, aí sim, o discipulado tem uma característica um pouco mais como de semanal. É semanal.
Só que, mais uma vez, não é para ser um peso, é para ser uma coisa leve, maravilhosa. Então, está viajando, está doente ou está de férias, beleza, pode entrar em acordo, ou nós vamos talvez não ter discipulado essa semana. Ou talvez realmente ficou muito ocupado. Olha, o discipulado dessa semana vai ser por WhatsApp, por uma mensagem de WhatsApp. Agora, existe um equilíbrio aí. Por um lado, a coisa é para ser leve, gostosa, atraente. Por outro lado, não pode relaxar e nunca reunir também. Nunca ter o discipulado. Então, as pessoas têm que ser conscientes de que o discipulado tem que ser levado a sério, mas com leveza, com gostosura, realmente com amor e com satisfação. Isso é muito importante. Agora, segunda palavra é equilíbrio. Todos com amor e motivação serão encorajados a se tornar um fazedor de discípulos. Tá? Nós encorajamos a igreja toda a crescer na visão. Como que ela faz? Primeiro, ela é uma pessoa que é nova convertida. Depois nós vamos levá-la para ter um compromisso maior com a igreja local. Ela se torna um membro da igreja. Depois a gente leva aquela pessoa, depois que ela é membro da igreja, a se tornar um voluntário, a trabalhar nos ministérios servindo com amor, porque como que ela vai cuidar de pessoas se ela nunca aprendeu a ser fiel cuidando de coisas dentro do ministério? Então ela vai se tornar um voluntário, e depois sim, nós vamos encorajá-la a se tornar um fazedor de discípulos, um discipulador, uma discipuladora. E esse equilíbrio é feito com amor, com motivação, nada forçado dá certo. Então cada um para você se tornar um discipulador, é óbvio que você então vai ter primeiramente um discipulador pessoal. Então você fala para o seu líder de Life Group: eu quero me tornar um discipulador. O líder de Life Group vai: amém. Então você poderá participar aqui da nossa equipe de liderança e nós vamos trabalhar para ter um discipulador pessoal. E ele será acompanhado por esse processo. E esse discipulador pessoal vai trabalhar com ele, vai levá-lo para o evangelismo, vão evangelizar junto, vão ganhar vidas para Jesus juntos, e também ele vai cuidar dele pessoalmente. Então, esse equilíbrio é muito importante. Olha só, número 1, ainda estou enfatizando essa segunda palavra, equilíbrio. Pela graça de Deus, é que cada membro nunca é forçado. Tá bem? Então, ele nunca é forçado a nada. Nada forçado dá certo. Porém, ele é contagiado pela cultura do discipulado. Entendeu? De tal forma que ele realmente quer ser discipulado e ele quer fazer discípulos. Então, quando essa cultura do discipulado permeia a igreja local, é muito emocionante, porque aí todos começam, na medida que vão crescendo dentro da igreja local: eu também quero discipular pessoas, e eu também quero ser discipulado. Isso é fantástico. Agora, segundo princípio que nós temos que entender quando se fala de equilíbrio, é que todos os líderes principais de todos os ministérios da igreja local são discipuladores. Não dá para você deixar alguém ser promovido dentro de um ministério ou em qualquer outro aspecto da igreja que seja um ministério onde ministram para pessoas ou trabalham com life groups, supervisores de life groups, se ele primeiramente não for um discipulador, tá? Então eles são discipulados e eles se tornam discipuladores. E até os técnicos que são cristãos, membros compromissados com a igreja, nós procuramos também ter discipulador sobre a vida deles, porque nós entendemos que isso é importante, tá? Agora, todos os pastores, supervisores, líderes de life group, discipuladores e líderes em treinamento, é claro, são discipulados. Muito importante número 3, essa cultura da leveza, tá bem? Princípio geral para os que não são financiados, tempo integral, tá? É um discipulado regular, mas talvez seja de 15 em 15 dias presencialmente, e a outra semana que não seja presencialmente, seja por WhatsApp, ou por telefone. Mas o importante é que existem exceções, então você tem que fazer com leveza. Eu volto a enfatizar, gente, o segredo é leveza,
é leveza, nada de muitas regrinhas, mas tem o outro lado da moeda. Vamos ser fiel, vamos estar reunindo, não vamos ficar negligenciando o discipulado, né? Então, por isso que não pode ter muitos discípulos. É importante ter poucos discípulos, porque aí você vai cuidar bem, mas de uma forma leve, gostosa, sem ser um peso e sendo uma coisa muito, muito maravilhosa. Então, a terceira palavra é a palavra processo. Processo. Essa palavra é muito, muito importante. Processo, porque existe todo um processo no contexto de life group e culto de celebração e acompanhado por discipuladores, tá? Deixa eu explicar. O seu discipulador, tá? Uma vez que a pessoa começa a ter um discipulador, e lembre-se que todo cristão na Past Church tem um discipulador. Mas como, pastor Eibe? Deixa eu explicar. Porque se você é um membro de um life group, o seu discipulador, mesmo que você não tenha um discipulador pessoal, mas você tem o líder de life group e os auxiliares estão ajudando a cuidar de você. Então eles estão se te discipulando através de um pastoreio eficaz. Então todo mundo na Past Church é discipulado. Alguns têm um discipulador pessoal dele, outros não, outros são membros de um life group e eles são discipulados através de vários discipuladores. Aquele líder de life group e os auxiliares são os discipuladores dele. Ele tem discipulador sim, mas às vezes é no plural. Agora, todo o processo do contexto de life group e culto de celebração é acompanhado por discipulados, pelos discipuladores. Então existe nesse processo, tá, um processo muito claro que nós queremos levar em 5 passos. 5 passos. E a ideia toda é levar todo cristão da nossa igreja, mais cedo ou mais tarde, com amor, com carinho, por esses 5 passos do nosso processo de discipulado. Qual é o nosso processo de discipulado? Vou falar aqui, olha. Número 1, evangelismo. Número 2, consolidação. Número 3, edificação. E número 4, treinamento de líderes. E número 5, enviar. Tá? Enviar. Então, esse é o processo do discipulado. Todos aprendem a evangelizar, a ganhar vidas para Jesus. E uma vez que você aprende a ganhar aquela vida para Jesus, você vai aprender como consolidá-la através do livrinho do acompanhamento inicial, integrando ela num life group. E depois você vai levá-la o quê? A ser edificada. Que é o terceiro, né? Porque primeiro evangelismo, depois consolidação e agora edificação. Que é o quê? Você vai levá-la para o quê? Para a classe da nova criatura, para os cursos que a igreja tem, e na medida que ela se torna um auxiliar para um discipulado pessoal, onde ela vai fazer não só o primeiro livrinho, mas agora o segundo e o terceiro livrinho também. Tudo isso faz parte da edificação. E o quarto nível, pastor Eibe, o quarto degrau do processo é o quê? Treinamento de líderes. O que é treinamento de líderes? Treinamento de líderes nós fazemos no Tadel, nós fazemos no treinamento de voluntários para os ministérios, e nós temos treinamento de líderes também. Olha só, treinamento de líderes, nós temos no Expresso 1 e Expresso 2 e outros cursos que a igreja oferece. Nós temos muito treinamento de líderes, tá bem? E aí vem o quê? O enviar, quando a pessoa se torna um fazedor de discípulos e se torna um líder de life group. Nem todos talvez são chamados a se tornar um líder de life group, mas nós cremos que todo cristão é chamado a se tornar um fazedor de discípulo. Todo cristão é chamado a se tornar um fazedor de discípulo. Agora, vamos falar um pouco mais sobre o processo do discipulado da paz. Essa terceira palavra, nós falamos sobre foco, nós falamos sobre equilíbrio e agora estou falando sobre processo. Tá? O Steve Morrell, que escreveu o livro Wiki Church, ele disse: não há nada de errado com números e nada de errado em usá-los para medir cuidadosamente o progresso. O importante é descobrir
quais números são os principais indicadores, os mais importantes, por serem a melhor representação do que você foi chamado para fazer. Então, você não quer contar números que não são importantes, mas você quer contar os números que realmente são importantes. Então, quando a gente se refere ao nosso processo, você vai querer contar os números de pessoas que o quê? Estão sendo evangelizadas, que estão entregando a vida para Jesus. Depois, o processo de consolidar. Como nós consolidamos? No acompanhamento inicial, nós consolidamos no café com o pastor, então nós devemos contar esses números. Aí, classe da nova criatura. Quantas pessoas estão na classe da criatura, que é a terceira parte do processo, o terceiro passo do processo, que é edificação. Aí, treinamento de líderes. Então, isso é muito lindo o que o Steve Murrell falou. E o Michael Gerber, o guru de administração e autor do famoso livro O Mito do Empreendedor, ele disse o seguinte: para pessoas comuns fazerem coisas extraordinárias, um sistema, um modo de fazer as coisas é absolutamente essencial. Deixa eu enfatizar o que o Michael Gerber está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: escuta bem, pastor, isso aqui é muito importante, muito importante. Você quer pegar uma pessoa comum, todos nós somos comuns, e nenhum é especial mais do que os outros. Ao mesmo tempo, todos são especiais em Cristo Jesus, amém? Mas olha o que o Michael Gerber está falando. Para uma pessoa comum poder fazer uma coisa extraordinária, você tem que ter um processo para que ele possa realizar aquilo. Isso é um fato. Você tem que saber levá-lo pelo processo. Tem igrejas, escuta bem, se você for pastor de uma past church, é importante você saber o processo que você está levando os seus membros. Qual é o primeiro passo? Por exemplo, aqui, é bem claro aqui, olha só. Primeiro nós ganhamos a pessoa para Jesus. Ganhamos como? Através de convidá-la para o culto, convidá-la para o life group, através do evangelismo pessoal. Uma vez que ela ganha para Jesus, o que nós fazemos? Levamos ela para o café com o pastor, onde ela vai ser o quê? Consolidada, se tornar um membro da igreja. E paralelo ao levá-lo para café com o pastor, alguém dentro do life group vai dar o livrinho do acompanhamento inicial. Olha só, segunda parte do processo, que é o quê? Consolidar. Café com o pastor e o livrinho. Aí vem o terceiro passo do processo, que é o quê? Edificar. O que é isso? Classe da nova criatura. E ela crescendo, se tornando voluntário, e ela aprendendo e sendo edificada através de servir. Entendeu? E aí ela se torna auxiliar e ela pega também o segundo e o terceiro nível do discipulado. Olha só, edificou. Agora, qual o quarto passo do processo? Treinamento de líderes. Aí ela faz o Expresso 1, Expresso 2, ela faz os cursos, ela faz o treinamento de voluntários, enfim. Ela agora está sendo treinada para ser um líder. E por fim, o quê? Vem a quinta parte, que é enviar. Ela se torna um discipulador, ela se torna um líder de life group, ela se envolve nos ministérios. É uma coisa muito, muito bonita. Então, eu vou repetir o que o Michael Gerber disse. Ele disse: para pessoas comuns fazerem coisas extraordinárias, um sistema, ou seja, um modo de fazer as coisas é absolutamente essencial. Cada pastor tem que ter muito claro na mente dele para onde ele quer levar as ovelhas, do A, B, C, D, até chegar lá. E você deve trabalhar com a sua igreja, trabalhar com seus membros, trabalhar com seus líderes e ficar repetindo, e ficar repetindo. Não tenha medo de ficar repetindo, porque a ficha cai em alguns só depois da 100ª vez que ele ouve, entendeu? Então você tem que ficar repetindo, e ficar explicando, e os membros amam, eles querem uma coisa centrada, eles querem uma coisa séria, que sabe para onde está indo. Se todo mês você está mudando e reinventando a roda, agora vamos fazer isso, agora é profético, agora é isso, agora... Não, meu Deus, ninguém aguenta. Você tem que saber para onde você está indo. É A, B, C, D, e vai levar todo mundo nessa direção, e sua igreja vai crescer, seu ministério vai romper, a sua igreja vai, porque todo mundo quer saber para onde está indo, eles querem um líder centrado, e nada mais para te ajudar a centrar do que foco, equilíbrio e processo. Foco.
Você sabe para onde você está indo. Equilíbrio. Nós não vamos forçar a barra, mas nós vamos amorosamente contagiar todo mundo naquela direção. E processo, nós vamos levá-los por um processo. Nós sabemos qual é o processo, nós sabemos para onde nós estamos indo. Entendeu? Então isso é importantíssimo. Agora, o processo do discipulado é o quê? Ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Todo mundo diga em voz alta, por favor, vocês que estão aqui no auditório, vamos dizer em voz alta os 5, vocês sabem de cor? Vamos lá. Ganhar, consolidar, edificar, treinar, enviar. Falam aí, todo mundo também, mesmo mutado o microfone, mas vamos todo mundo falar bem alto, vamos lá. Ganhar, consolidar, edificar, treinar, enviar. Aleluia, aleluia, aleluia. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Eu quero terminar com uma ilustração que eu gosto muito. Eu acho que uma das vezes que eu estava falando com os pastores estaduais, talvez até compartilhei essa ilustração, nunca na terça live, foi uma outra reunião que eu tive, mas mesmo que você talvez já ouviu essa ilustração, eu sei que você não vai importar ouvir de novo. A ilustração é sobre o judô de um braço só, né? É interessante porque eu não sei se essa história é verdadeira, apesar que aqui no Brasil tem um grande lutador de jiu-jitsu, o nome dele é Adilson Iga, ele é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ele realmente só tem um braço e ele se tornou um grande campeão de jiu-jitsu. Mas isso aqui é uma outra história, não é de jiu-jitsu, essa história aqui é de judô. A história vai assim: tinha um mestre de judô cujo aluno sofreu um sério acidente de carro. O braço esquerdo do menino de 10 anos ficou tão gravemente ferido que foi preciso ser amputado, tá? Só tinha 10 anos de idade e ele já era aluno de judô e ele sofreu esse acidente de carro, foi preciso amputar o braço esquerdo, Agora, uma vez que ele se curou da amputação, o mestre concordou em continuar treinando o garoto. Continuar treinando o garoto. Mas o mestre fez o seguinte: ele concentrou todo o treinamento em um só movimento extremamente difícil. O menino falava assim: mestre, nós não vamos treinar outros movimentos? Não, nós vamos treinar só esse. Mas por que, mestre? Eu quero aprender outros movimentos. Não, eu quero que você fique melhor nesse. Você tem que ser o melhor do mundo nesse um movimento. E o menino, tudo bem, o senhor é o mestre, o senhor sabe o que o senhor está fazendo. E o menino ficou muito bom. Esse menino de 10 anos de idade. Muito bem, aí veio o dia do grande campeonato. As pessoas viram ele, ficaram com pena. Coitado, só tem o braço direito, ele nem tem um braço esquerdo. Como que ele vai lutar? E ele começou a ganhar as primeiras etapas do campeonato. Mas aí agora vinham pessoas mais fortes, mais habilidosas e com mais anos de experiência no judô. Coitado do menino, mas ele foi ganhando um por um. Aí veio a final. Era ele e um outro que era muito bom, um grande campeão. E contra esse menino de 10 anos. E agora? A luta foi ferrenha, não foi fácil. Quase que várias vezes o menino foi derrotado. Só que o menino não foi derrotado. Você acredita que o menino fez aquela coisa nele, fez aquela jogada que ele tinha aprendido com o mestre e ele ganhou. Porque ele fez aquela jogada que ele havia treinado e ele ganhou. Aí depois perguntaram para o mestre: uau! Como foi? Como foi para esse menino ganhar? Qual foi a razão que ele ganhou? Aí o mestre respondeu assim, olha o que o mestre respondeu: ele ganhou por 2 razões. Respondeu o professor. Em primeiro lugar, ele dominou um dos movimentos
mais difíceis de todo o judô. É um dos movimentos mais difíceis. E ele dominou, se tornou excelente nesse movimento. Em segundo lugar, a única defesa contra esse movimento é agarrar o braço esquerdo do seu oponente. Então, queridos, nós da Paz Church, nós vamos ser cada vez mais excelentes em todas as áreas. Porém, a equipe de liderança da Paz Church está decidida que nós vamos dominar um único movimento, praticando dia após dia, semana após semana, mês após mês, por muitos anos. É como Steve Murrell disse, o único movimento que nós comprometemos a dominar é este, um processo de discipulado. Ganhar, consolidar, edificar, treinar, enviar. Um processo de discipulado simples, bíblico e transferível. Nós vamos fazer discípulos das nações. Aleluia, aleluia e aleluia. Aleluia. Amém, amém, amém. Eu quero fazer uma oração agora e quero que vocês fiquem em pé, por favor, concordem em fé comigo. Estende suas mãos aqui para essa tela, representando centenas de pessoas. Obviamente, nem todas podem aparecer aqui na tela, mas nós temos tantas pessoas por YouTube, pelo Zoom. Vamos concordar em fé agora sobre essas pessoas. Aleluia. Pai, nós declaramos Tua bênção, Tua unção, Teu fluir, Teu derramar. Ó Pai, que cada uma das Paz Church do Brasil, as centenas e centenas de Paz Church do Brasil, possa se aperfeiçoar em um só movimento poderoso, um só movimento. Nós possamos se especializar nesse, nós possamos realmente, ó Pai, focar, eu foco nesse processo de discipulado. Nós já vemos todos fazendo discípulos das nações, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Dê para Jesus uma forte salva de palmas.